Só boa noite. Hoje a nossa obrigação é entender um pouquinho de teorias demográficas. Para falar disso, é impossível deixar para trás, a importância, o valor, a referência de Thomas Malthus, um economista britânico, também pastor, também professor de história, viveu entre o século XVIII, a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Portanto, para entender o que virou a teoria malthusiana, é preciso lembrar de onde, qual ambiente, qual contexto, qual conjuntura Thomas Malthus vivia. Ele vivia num cenário socioeconômico de transformações profundas. Eu estou saindo de um mundo feudal, para um mundo urbano, de uma economia rural para uma economia urbana. Com isso ocorre um crescimento vertiginoso das cidades britânicas e de outros países, nações europeias, e o esvaziamento do campo. Diante disso, em 1798, no seu ensaio sobre a população, Malthus pondera que, se a população crescesse numa progressão geométrica, como ele imaginava, a produção de alimentos não acompanharia esse crescimento, A produção de alimentos cresceria numa progressão aritmética, portanto, num ritmo mais lento do que o crescimento populacional. Nesse cenário, o drama da fome seria muito mais evidente. Aliás, uma preocupação muito forte nos últimos dias em relação aos impactos da pandemia do coronavírus. Então, o que ele desenvolveu virou o que nós chamamos de teoria malthusiana. Uma teoria que, para ser colocada em prática, naquele momento, a única solução seria o que Malthus chamou de sujeição moral. Ou seja, os casamentos deveriam ser mais tardios e a prática sexual seria basicamente para a reprodução, evitando assim que as famílias tivessem muitos filhos. Não preciso dizer que essa medida ela não surtiu efeito, mesmo ressaltando que a preocupação de Malthus com o crescimento populacional ela continuou no século XX e ela ganhou o formato do que nós chamamos de teoria neo-malthusiana após a Segunda Guerra Mundial, onde o boom demográfico, quer dizer, o crescimento populacional muito forte depois da Segunda Guerra, fez com que vários estudiosos buscassem na teoria malthusiana o alicerce para um formato que priorizasse o controle de natalidade, vendo a pobreza como causa do subdesenvolvimento. Então, como eu faço para reduzir a pobreza? Eu controlo a natalidade. Essa situação foi feita em alguns países, o destaque aí principalmente para a Índia, que implantou na década de 70 principalmente um programa de vasectomia em série. Só que, de um lado, você tem a preocupação em controlar a natalidade, mas de outro você tem um impacto que isso gera na sociedade. Impacto em que sentido? Você confronta valores culturais. Na Índia não rolou tanto devido à interferência do hinduísmo na sociedade indiana e também do islamismo, que é muito forte naquele país, apesar de percentualmente parece que a Índia não tem tanto muçulmano, e na verdade tem, aí em torno de 15% da população indiana é muçulmana, o que daria mais ou menos a população do Brasil, de muçulmano naquele país. A China é um exemplo interessante desse controle de natalidade também, que foi feito durante cerca de 40 anos, onde
Na área rural, os casais podiam ter 2 filhos se o primeiro fosse mulher, e na área urbana, apenas um filho. Essa política foi recentemente flexibilizada em função de que, quando você tem uma constante política de controle da natalidade, você vai ter no futuro uma necessidade de reposição de mão de obra. E repor mão de obra, eu tenho uma solução óbvia. Eu trago o imigrante, mas espera lá, para trazer o imigrante eu tenho que aceitá-lo na sociedade, o que é uma dificuldade para diversos países, não só a China que eu citei, mas também na Europa há um sentimento de aversão muito forte ao imigrante, né, que vocês já escutaram várias vezes em outros momentos da sua vida escolar e até da sua vida social, que é a xenofobia. Bom, tem uma cria recente da teoria neomalthusiana, que é o ecomalthusianismo, tá? Que já vai para uma vertente mais dos recursos naturais, né? Tá? Você controla a natalidade para reduzir o uso dos recursos naturais. É uma vertente também do neomalthusianismo, né, que está presente nas análises geográficas, com certeza. Uma última escola demográfica que virou uma teoria é a escola reformista, que nós também chamamos de escola marxista. Porque, em síntese, o que ela prega? Ela prega que você combate as péssimas condições de vida da população. E a partir dessa melhora das condições de vida, o controle de natalidade ele vem por tabela. Então, fazendo um paralelo com a neomalthusiana. Na neomalthusiana, a pobreza ela é causa do subdesenvolvimento. Na reformista, a pobreza é consequência do subdesenvolvimento. Tá? Qual dessas escolas estão certas? Né? É preciso encontrar o equilíbrio populacional. E aí, de novo, nós entramos no item da semana passada, a transição demográfica. Um país que tem uma população jovem, ele tem desafios ligados à educação, por exemplo. Um país que tem uma grande população idosa, ele tem desafios ligados à previdência, ligados à saúde. Portanto, achar esse ponto de equilíbrio entre o ritmo correto de natalidade e de mortalidade é um dos principais desafios, né, dos governos, das sociedades, né, mundo afora. Não achamos ainda. Tanto é que a geografia se preocupa em analisar, tá? Em apontar caminhos para que os países busquem esse equilíbrio entre a taxa de reposição adequada, que seria em torno de 2,1 filhos por mulher, uma taxa de fecundidade adequada, tá? E ao mesmo tempo garantir aos jovens uma educação de qualidade, que é um desafio não da Europa, é um desafio principalmente do mundo emergente e subdesenvolvido, e aos idosos mais respeito aos seus direitos na área de previdência, de aposentadoria e na área de saúde. Um abraço, por enquanto é isso.